Bom dia, boa tarde, boa noite, pet lovers! Este daqui é o Pet Nosso de cada dia. Aqui eu te ensino a fazer os pets mais lindos do mundo. Eu sou a Ana Paula Blanc e o tema de hoje é: perca o medo de costurar e venha fazer os pets mais lindos do mundo. É o seguinte, eu tenho assim, entra semana, entra semana e sai semana, que eu recebo mensagem de mulheres falando assim: tenho medo de costurar, eu já tenho a máquina, minha máquina tá aqui parada aqui em casa e eu não tô costurando. Tem gente que acabou de comprar a máquina, que comprou recentemente. Tava conversando com uma aluna mesmo, uma seguidora minha no Facebook aqui, e ela falando: nossa, eu tô com a máquina aqui e eu só fico assistindo vídeo e não costuro. Então, gente, que medo que é esse, né? É medo de alguém morrer? Vai alguém morrer se você errar na costura, né? É medo de cortar o tecido errado, né? Você tá com medo de costurar o dedo? Mas deixa eu falar o que isso me mostra, né? Pra mim, esse medo, ele cheira a perfeccionismo. E sabe por que eu sei disso? Porque, ó, euzinha aqui. Isso já me travou muitas vezes e eu já fui assim. E o perfeccionismo, ele nos impede de aproveitar, assim, todo o nosso potencial. Sabe sofá de plástico? A pessoa que ela compra o sofá e não tira o plástico. E ela prefere ficar ali, sentar naquele sofá, aquele negócio desconfortável, e que fica incomodando, que você fica suada. Ela prefere não usar todo o potencial do sofá, todo o conforto e a beleza do sofá, com medo que o sofá suje, né? Será que você não merece um sofá confortável, bonito? Será que você não merece usar todo o potencial do sofá? É claro que quando a gente vai começar um projeto novo, dá um medo, né? Dá um friozinho na barriga. Mas aí tudo isso é normal, né, gente? Esse medinho que dá, esse medinho é até gostoso e é um medo, assim, que é uma defesa da gente, né? É um medo que impede a gente de fazer loucura, impede da gente fazer coisa perigosa, né? Mas não é desse medo que eu tô falando. É daquele medo que paralisa a gente, mas um medo que não tem perigo nenhum, situações que não tem perigo nenhum, mas que a gente fica paralisada. A gente não faz o que tem que fazer, o que a gente se propôs a fazer, o que a gente quer fazer, né? A gente não vai fazer o que a gente quer fazer. Eu queria contar um caso aqui, meu. Vamos voltar ao século passado. Então vamos situar aqui, nós estamos aí por volta de 1993, 1994, mas é o seguinte, aqui em Belo Horizonte tem um parque, o Parque Municipal, e tem um teatro dentro desse parque, o Teatro Francisco Nunes. E tinha um coral aqui em Belo Horizonte, maravilhoso, o coral Ars Nova, que eu nunca tinha ouvido, nunca tinha assistido nenhuma apresentação. E eu tava passeando nesse parque um domingo de manhã, gostava assim de ir sozinha, passear e tal. E eu vi que o teatro tava aberto, porque tinha uns concertos gratuitos no parque, mas eu nem sabia, assim, eu vi o teatro aberto e fui entrando, assim, tudo escuro. Fui entrando, era um concerto desse coral, do Ars Nova, o concerto já tinha começado, e eu entrei assim, eu lembro que eu sentei no chão para não incomodar ninguém, fiquei quietinha ali, e eu assisti uma das coisas mais maravilhosas, assim, que eu vi na minha vida. Eu não sabia que aquele coral era tão bonito, que aquilo era tão maravilhoso, eu fiquei assim, apaixonada, embasbacada, foi um arrebatamento, assim, que eu senti. E tá, corta, foi. Eu fazia aula de canto, e aí eu comecei a cantar num coral, e eu descobri que eu sabia cantar, e eu tava super feliz, e isso foi super legal e tal. Mas um belo dia eu chego em casa e a minha mãe fala assim: o Ars Nova tá abrindo vaga, abriu vaga. Eles colocaram no jornal aqui, a pessoa precisa fazer uma prova de seleção e tal, por que você não vai? E eu falei: nossa, aquele coral maravilhoso que ganha prêmios internacionais, será que eu vou, será que eu não vou e tal, e aí resolvi ir. Era um monte de candidatos, assim, era mais de 80 pessoas, e eles iam escolher poucas pessoas, assim, umas 5 pessoas. Fiz a prova, fiz uma entrevista e tal, e passei. Mas eu passei para um estágio. Então, você ficava lá, se você fazia 3 meses de estágio,
E em todos os ensaios, aprendia todas as músicas e tal, e depois você fazia uma prova, que era uma prova, aquela prova é que ia falar se você ia ficar ou se você ia sair, né? E aí eu fiquei lá e estudei os 3 meses, e animada, e estudando, e eu achava, nossa, era tudo que eu queria, aquela música maravilhosa, aquele maestro incrível, Carlos Alberto Pinto Fonseca, e tinha as composições dele também, e eu ali naquele processo e tal. Aí quando faltando um dia pra prova, eu cheguei e falei assim, eu não vou fazer essa prova, não. Aí todo mundo olhou assim, como você não vai fazer essa prova? Eu falei, eu acho que eu nem quero isso, assim, nem sei se eu quero fazer parte desse coral mesmo. E aí o povo falava assim, você tá louca? Você ficou 3 meses estudando aqui, cantando, indo pra casa, estudando em casa e tal, e não vai fazer essa prova? Não é possível que você não vai fazer essa prova. E eu falava assim, mas eu nem quero. Aí o povo falava assim, como você nem quer? Você falou que era tudo que você queria na vida, era isso? E aí, assim, as pessoas ficaram, minha mãe, o namorado que eu tinha na época, e me incentivando e falando na minha cabeça e tal, eu fui fazer a prova. Quando eu cheguei lá, tinha uma colega de coral, a prova era assim, ficava o coral todinho cantando com você, assistindo, você ficava separada, assim, de frente pro maestro, numa posição super de destaque, o coral cantava bem pianinho, bem baixinho, e você tinha que cantar mais alto, porque o maestro ia avaliar se você conseguia acompanhar o coro, se você estava sabendo tudo, se você estava atingindo as notas direitinho, se você era afinada e tal, se você tinha passado por uma triagem, mas ali era a prova de fogo, né? Então era uma prova, assim, eu tava apavorada, eu estava em pânico de fazer aquela prova. Tinha uma banca, que era o regente auxiliar, eles convidavam outros maestros, professores de canto e tal. Você ficava ali sozinha, o coral atrás, você cantando na frente do maestro e da banca, né? E eu cheguei e uma colega minha do coral, acho que ela viu, assim, minha cara de pânico, a Maria Helena virou pra mim e falou assim, Ana Paula, finca o pé e canta. Esquece o resto. Você sabe, você ficou 3 meses estudando esse negócio, finca o pé e canta. E foi isso que eu fiz. Eu finquei o pé literalmente, gente. Eu apertei o pé tanto no chão, acho que era no edifício Acaiaca, aqui em Belo Horizonte, era no 12º andar, lá no centro. Acho que eu finquei o pé tão fundo que o meu pé ia vazar, assim, ia encostar lá no chão, lá no 1º andar. Mas finquei o pé, cantei e passei, gente, passei. E aí eu fico pensando assim, se eu tivesse deixado esse medo me paralisar, né? E na verdade as pessoas que me ajudaram, quem estava ao redor de mim foi que me ajudou. Por mim, eu não teria feito essa prova de jeito nenhum. Mas eu iria deixar de viver uma das experiências mais ricas da minha vida. Você já pensou o que é isso? Eu tenho um livro que eu tô lendo esse livro pela 4ª vez. É um dos meus livros de café da manhã. Tem gente que tem livro de cabeceira e eu tenho livro de café da manhã, porque à noite eu capoto, não consigo ler. Mas esse livro se chama A Guerra da Arte e é de um romancista americano, ele chama Steven Pressfield. Depois eu até deixo aqui para vocês porque é um livro muito legal. Esse livro, eles vão reeditar esse livro agora. Eu mesma consegui um PDF desse livro, mas eu li esse livro por indicação da professora Lúcia Helena Galvão, que é uma filósofa sensacional, que está em todas as redes, uma filósofa da vida prática, e ela falou muito, tem uma palestra dela, uma entrevista dela com o Steven Pressfield, e eu fiquei enlouquecida e eu queria esse livro de qualquer jeito, aí eu consegui um PDF, eles vão reeditar esse livro novamente com acho que o prefácio vai ser da professora Lúcia Helena, mas enfim, eu tô lendo esse livro pela 4ª vez. Porque esse livro, A Guerra da Arte, ele me ajuda a enfrentar os meus medos, a enfrentar a minha procrastinação, a sair da paralisia, né? E nesse livro, assim, eu vou trazer uma verdade aqui que pode incomodar algumas pessoas, e que me fez refletir muito profundamente sobre isso, porque no livro, o Pressfield, ele fala o seguinte, ele diz qual que é o maior dos nossos medos. E vocês pensam que é medo de quê? Que é o nosso maior medo? Assim, medo da morte, medo da própria vida, que são medos fortes, significativos, né? Medo da convivência, medo da dor, medo da perda, medo do sofrimento, né? Mas o Steven Pressfield diz que o maior medo que a gente tem é o medo do crescimento. Vai que a gente cresce, né? E aí,
o nível de esforço que a gente vai precisar fazer para se manter naquele nível de crescimento, né? Vai ser, para essa nova vida, vai ser insuportável. Então, o que a gente faz? A gente se boicota. Aí eu não vou, aí eu não faço, aí eu não cresço, aí eu não costuro, aí eu não faço os pets mais lindos do mundo, né? Eu não vou porque eu paraliso, é mais seguro. Esse perfeccionismo, ele paralisa tanta gente que é mais seguro eu ver o que os outros fazem e admirar, e ter uma vida de janela, sabe? Que você fica olhando a vida acontecer pela janela, do que você ir lá e atuar na vida. Você ser o ator principal da sua vida, né? Hoje eu vejo muito, assim, que o medo que eu tive da prova do coral não foi de dar conta daquela prova, não foi medo de fracassar, foi medo do que viria. Porque veio responsabilidade, veio cobrança, mas veio também uma das experiências mais ricas que eu tive na minha vida. Vieram viagens pelo Brasil, viagens pelo mundo. Eu fui para a Europa com esse coral. A gente ganhou prêmios mundiais. Eu conheci o meu marido por causa desse coral. Você já pensou se eu não tivesse feito essa prova? Imagina! Quando eu decidi largar a arquitetura também para me dedicar aos artesanatos, à costura, esse colorido lindo aqui do artesanato, essas coisas tão bacanas, eu tive medo. Eu tive medo de dar errado, eu tive medo de começar de novo, mas eu tinha duas escolhas, né? Ou eu continuava infeliz e ia sair de casa toda manhã arrastando, porque eu tava detestando o que eu tava fazendo na arquitetura, né? Ou eu fazia o que o meu coração tava pedindo. Poderia dar errado? Poderia. Mas se eu não tivesse tentado, eu ficaria presa numa rotina angustiante, assim, por anos e anos e anos, né? Ou eu poderia passar anos chafurdando ali em arrependimentos e eu não estaria aqui hoje, né, gente? Com vocês. Bom, e você? Você acha que você não merece sentir isso? Provar que é capaz de sentar numa máquina de costura, olha a minha tá aqui, ó. De sentar numa máquina de costura e mostrar o seu valor, ser reconhecida por isso, né? Tá esperando o quê? O mundo precisa de você, o mundo precisa das belezas que você é capaz de criar. Olha quanta coisa linda a gente pode criar com o patchwork. Então, aqui eu trouxe aqui as minhas luvinhas fofas. Olha aí, gente. Ai, que coisa linda. Já pensou se eu tivesse tido medo e não tivesse vindo para esse universo? Olha quanta cor que eu ponho na minha vida, quanta cor que eu ponho na vida dos outros. Olha que delícia. Antes de ontem mesmo eu fui fazer um piquenique, levei minhas mantinhas aqui, gente. Imagina se eu não tivesse. Ai, se eu não tivesse vindo para esse mundo, olha quanta coisa que eu estaria deixando de fazer, não é mesmo? Então, você vai negar isso para o mundo, né? Nas palavras do Steven Pressfield, ele fala assim: não nos prive da sua contribuição, dê-nos o que você possui. E é isso. Isso tudo que pode brotar daí. Tem um caso muito engraçado do meu irmão. Meu irmão ama jogar futebol, técnico em informática, não trabalha com nada disso, né? Trabalha dentro do escritório, mas durante a semana e fim de semana ele joga futebol. E ele machucou e ele ia ter que fazer uma cirurgia e ele não mora aqui no Brasil, e aí a gente aqui, meus pais, conversando com ele, todo mundo preocupado, né? Nossa, Gu, mas você acha que você tem que fazer essa cirurgia mesmo? O que o médico falou? Ele falou assim, olha, o médico falou que eu posso fazer só a fisioterapia e eu não vou conseguir jogar, né, do jeito que eu gosto de jogar. Ou eu posso fazer a cirurgia pra voltar a jogar. E aí a gente assim, e aí, o que você vai fazer? Aí ele falou assim, eu vou fazer a cirurgia porque o mundo não pode ficar sem o meu talento nos gramados. Pensa bem, o cara que joga pelada. É engraçado, mas é muito legal isso, né? Assim, ele sempre gostou e ele é bom no que ele faz, então ele não é um astro do futebol, não é nada disso, mas ali naquele círculo dele, ele faz falta pros amigos, ele faz falta pro time de pelada dele, né? Então ele fala assim, eu não quero deixar o mundo sem os meus talentos. E eu acho isso muito legal, a gente encarar a vida dessa forma, né? Vamos ver quem que tá entrando aqui, ó.
Deixa eu só dar uma paradinha aqui. Natasha Duarte, Ana, Mundo de Ana, Maria Balsamal, Coragem Ateliê, Socorro. Aqui, ó, Coragem, minha aluna, Angelita Fortes, Eve, Gonti Joelma, Rose da Cruz, Nath Souza, Maria Aparecida, Design Tecido. Gente, coloca aí, vamos ver quem, porque eu tô vendo que tem gente aqui que é do curso, tem gente que já me segue. Ó, quem já me segue, quem já tá aqui, coloca a hashtag aí, sou pet lover. E quem é novata, coloca aí, hashtag sou novata, pra eu saber, pra eu conhecer vocês e a gente poder conversar aqui e trocar, né? Bom, tô falando essa coisa toda do medo, que a gente tem que vencer o medo e tal, e eu vejo muito com as minhas alunas do curso, a Casa Costurada, né? Que elas estão fazendo todas as peças do curso, elas estão tendo resultados lindos, maravilhosos, né? E vocês acham que elas não erram, né? Vocês acham que elas não têm medo? Claro que tem. Deixa eu ler uma conversa aqui que eu tive com a Suelen, que a Suelen tá até aqui na live. Olha aqui que ela me mandou. Ela tá fazendo a manta, que é o projeto, eu falo que é o projeto mãe do patchwork, a rainha das peças, né? Porque é o projeto maior. E aí ela me escreveu assim: Ana, tiveram os tropeços no caminho. Os tecidos que eu tinha escolhido a princípio não foram suficientes. Nunca tinha feito nada tão grande. Cortei tamanho errado de outro. Aí fui ajeitando e pensando no que você fala. Feito é melhor que perfeito. E eu estou caminhando. E fazendo cada passo com calma e em partes. Como você citou na analogia do elefante em um dos comentários do curso. Porque realmente, para quem não tem muito costume de costurar coisas grandes, a manta é muito grande, né? Mas é uma sensação maravilhosa, sensacional, assim, quando a gente termina. E eu também, né, gente? Vocês acham que eu não erro? Vocês acham que eu não tenho medo, né? Minha vida na costura foi uma sucessão de erros que foram virando aprendizados, que viraram acertos, né? Tem que contar um caso super engraçado aqui também da minha tia. Minha tia, meu tio tava com uma calça e o bolso interno, assim, da calça, o bolso tinha furado. E aí ela falou, eu vou consertar isso pra você, eu vou costurar e tal, vou cortar, vou costurar e tal. E ela foi cortando e foi costurando e foi errando, e aí foi cortando e foi costurando e foi errando e foi ficando torto e foi cortando e foi costurando e foi errando e foi errando. No final das contas, ela fechou o bolso e o meu tio ficou com uma calça sem bolso, com o bolso inutilizado, assim. E aí o que ela entendeu, né? Alguém morreu por causa disso? Não, ninguém morreu. Mas o que ela entendeu? Ela entendeu que ela ainda não tinha destreza para sair cortando e costurando sem medir, sem alinhavar, sem alfinetar, né? E bingo, gente, ela aprendeu. Não é maravilhoso quando a gente erra, né? Porque o erro, ele serve para isso. O erro serve pra gente aprender, né? E aí você pode estar me perguntando assim, mas você conseguiu superar esse medo todo, né? De ir lá naquele coral e de passar para o mundo do artesanato, de largar uma profissão que tem um status, porque você teve apoio, porque você teve ajuda. Mas, gente, e a gente aqui tá fazendo o quê? Né, criatura? Isso daqui é uma comunidade, né? Vem, eu te dou a mão, me manda suas dúvidas, eu respondo. Aqui a gente tem essa comunidade de pet lovers, uma ajuda a outra. É tão legal a gente ver no curso ali, uma incentivando a outra, uma dando força pra outra, uma ajudando a outra. Então é isso, assim, eu tô aqui pra te ajudar, cola em mim, tá bom? E vamos ver então uma forma prática da gente vencer esses medos, né? Eu friso muito aqui que a gente precisa de ação. Que não é porque não adianta a gente ficar se preparando, estudando, assistindo aula, assistindo vídeo e não colocar a mão na massa. Tem gente que acha que precisa saber tudo primeiro. E isso é uma característica do perfeccionismo, né? A pessoa acha que ela tem que saber todos os passos, tudo pra ela começar. E é muito pelo contrário, né? É no caminhar que a gente evolui, é no praticar que a gente evolui. Não é você sabendo toda a teoria, ou você assistindo tudo, ou você vendo isso que eu tô falando, né, apreciando a vida da janela, que as coisas vão funcionar, né? A evolução, o progresso na costura, ele não acontece assim. Você primeiro saber tudo, ter certeza de que na hora que você cortar, vai ficar perfeito. Gente, às vezes, eu
voo, assim, minha cabeça tá em outro lugar e eu erro. Às vezes eu erro, corto o tamanho errado, né? Isso acontece. O jeito certo da gente perder o medo e da gente aprender a costurar e fazer direito é a gente aprende um pouquinho e vai lá e faz. Aprende um pouquinho, vai lá e faz. E vai testando, e vai testando. A costura é assim. Não adianta você achar que um dia você vai sentar na máquina, o seu ponto vai sair perfeito, sem nunca ter feito nada. Você vai cortar direitinho, vai saber usar o cortador, ou mesmo a tesoura, ou vai cortar as medidas, ou vai fazer o desenho e vai ficar maravilhoso, harmonioso, né? No curso A Casa Costurada, até para combinar os tecidos, tem exercício prático. Não é simplesmente você assiste a aula e já sai combinando tecidos assim como uma expert, como uma profissional. Não. Tem exercício, tem que cortar os tecidos, tem que colar, tem que fazer as miniaturas, tem que fazer os testes. Aí é que você vai, quando você vai praticando, é que vai ficando maravilhoso. Não é você assiste a aula, aí você pega os tecidos, junta e fala, nossa, fiz uma combinação incrível, eu vou fazer um patch maravilhoso. Não é assim. A gente tem que praticar, né? E tem uma coisa, gente, que o patchwork moderno, ele ajuda a gente demais a ficar mais solta, a perder esse medo, a aprender com os erros, sabe por quê? Porque no patchwork moderno, os erros da gente não ficam tão evidentes. E isso é muito maravilhoso. Quando eu comecei nesse mundo do patchwork, eu comecei pelo patchwork tradicional. Fui aprendendo aqueles bloquinhos que são super matemáticos, tudo tem que ficar muito encaixado e qualquer coisinha, qualquer medida que a gente erra, se a máquina costura um pouquinho mais torto, aquilo fica gritante, assim, aquilo aparece tanto, e eu ficava pensando assim, falava, poxa vida, se num bloquinho desse tamanho aqui que eu tô fazendo, o negócio aparece desse tamanho, já pensou, na hora que eu for fazer uma manta, nossa, eu não vou dar conta, assim, vai ser um estresse surreal pra minha vida. E o patchwork, eu quero dar até um exemplo aqui, que no patchwork moderno não é assim. Às vezes você corta um tamanho errado, e aí o que você faz? Você pega um outro tecido e emenda ali, não é isso que é o patchwork moderno? Assim, a gente ir unindo tecidos, né? Eu ensino aqui que tem uma regra, que é a gente unir com comprimentos iguais, que essa é a única regra, e aí depois a gente vai sofisticando a coisa e tal, mas o começo, ele é simples de entender. E é isso, errou, usa um outro tecido. Não é aqui, a gente não tá aprendendo a combinar os tecidos, a combinar as cores. Olha só, deixa eu mostrar um pouquinho aqui pra vocês essa carteira aqui. Estão vendo? Essa carteira aqui, isso daqui, não sei se vocês conseguem ver aqui, que é, aqui ó, tá vendo? É um quadrado, ó. Isso é um quadrado. Então, eu tinha feito os quadrados, esse bloquinho chama quadrados de meios triângulos. Então, eu tinha feito vários quadrados, né, de triângulos coloridos, pensei na combinação que eu queria e tal. E na hora de eu unir para fazer a carteira, eu já tinha usado alguns quadrados para fazer outras coisas. E na hora de fazer a carteira, o quadrado que tinha sobrado não combinava. Eu falei, nossa, eu não vou fazer outro, porque eu já tinha parado de cortar, eu só queria costurar e tal. Aí o que eu fiz? Eu peguei um quadrado branco e falei, acho que vou colocar um quadrado branco aqui, gente. Isso não foi planejado. Olha que legal que ficou. Ficou uma forma desconstruída, assim, super moderna e ficou maravilhoso. Então, tá vendo como que um erro no patchwork moderno pode ajudar a gente até a descobrir novas formas. Então, a gente não precisa ter medo disso, né? E ficou todo desconstruído e ficou lindo. Então, é isso. Quando eu falo que o patchwork moderno ajuda a gente, né, a perder o medo de errar, é porque de um erro, aquilo pode se transformar, né? A gente pode olhar para possibilidades que a gente não tinha pensado antes, né? Parece que vai aflorando a criatividade da gente cada vez mais, né? Então, é isso. O que eu tenho para dizer para vocês é isso. Não se contente com o banco do carona quando você pode estar atrás do volante. Gente, aqui eu queria estar atrás do volante, do meu volante aqui, que é a minha máquina. Eu estava num trabalho na arquitetura, nossa, um trabalho que eu ia tão arrastada, aquilo, eu via que eu podia muito mais, mas eu não tinha coragem. E não foi num rompante assim que eu decidi. Eu tô falando de medo aqui porque eu tô falando de cadeira. Eu fiquei um ano, depois que eu entendi que eu precisava sair desse lugar, eu fiquei um ano para sair desse lugar.
para ter coragem, para ver o que eu ia fazer. Eu tinha muito medo de largar uma coisa que estava estável para ir para uma outra que eu nem sabia o que ia acontecer, né? Mas eu me sentia ali no banco do carona. A vida me apresentou tantas coisas lindas, né? Eu sabia costurar, eu tinha tantas ideias, né? Eu tinha feito arquitetura, que me deu uma base para design, mas eu não tinha coragem de sair dali. Tava ali fazendo um trabalho mecânico, porque eu não tava num trabalho de criação, eu tava fazendo um trabalho muito mecânico nessa época. E eu demorei um ano para sair desse... Eu fiquei um ano angustiada para sair, para vir para o artesanato, né? Então, é isso. Se você quer fazer os pets mais lindos do mundo e perder o medo de costurar, finca o pé. Faz igual quando eu fiz a prova do coral. Finca o pé e vem comigo, né? Não leva esse medo pro caixão, não, gente. Pelo amor de Deus. Ai. Aqui, deixa eu ver o que vocês estão falando. Olha, Santa Carretilha, que nome bonitinho. Amo patchwork de qualquer técnica. Beijo, Ana. Beijo. Pois é, eu acho bonito também e tal, mas, gente, eu tô tentando tirar, eu não tava enxergando aqui os comentários. Eu acho muito bonito, mas eu senti que pro meu processo aquilo iria aumentar. Teve uma seguidora aqui, uma vez que eu tava ensinando uma coisa assim mais matemática, ela falou assim, foi a Patrícia do Manual de Delicadeza, ela falou, nossa, isso vai aumentar meu toque. E... eu prestei muita atenção nisso que ela falou, porque eu já até contei aqui, assim, que quando eu tenho essa minha veia perfeccionista, assim, já me fez ficar muito paralisada, já me fez ficar vendo a vida pela janela, sabe? Já me fez ficar vendo a vida dos outros e não tomar uma ação. Quando eu tava grávida da Olivia, minha primeira filha, eu precisava fazer muitas coisas, eu coloquei assim, que até ela nascer, tipo assim, eu tinha que resolver a minha vida, tudo que eu não tinha resolvido, até ali, eu tinha que resolver dali pra frente, até o nascimento dela, né? E eu fui colocando muita coisa pra fazer, assim, e eu fui fazendo umas listas de tudo que eu tinha que fazer, e as minhas listas só aumentavam, e aí eu me perdi na lista. E aí eu tive a brilhante ideia de separar as minhas listas. Então, tipo assim, o que era de trabalho que eu precisava fazer até ela nascer, o que era da casa, o que era do quartinho dela, coisas da minha vida pessoal, assim, decisões que eu queria tomar até ali e tal, pra fazer, né? Então aí eu separei aquela grande lista em várias listas. E aí eu comecei a fazer uma lista pra eu organizar as listas. Eu fiz uma lista das listas. Entendeu? Uma lista das listas que eu tinha. E aí, depois que eu terminei de fazer essa lista das listas que eu tinha, que era tipo o índice das listas, eu parei e pensei assim, eu tô ficando doida. Eu estou ficando doida. Então, ali foi um start, assim, que eu falei assim, eu tenho que parar com isso. Então, toda vez que vem um processo, um projeto, por exemplo, se eu fico aqui no patchwork com uma coisa muito cerebral, um negócio que se não encaixar direitinho, por exemplo, essa almofada estrela aqui, ela é uma delícia de fazer, porque a gente não pensa muito para fazer, você escolhe os tecidos e vai cortando e emendando, gente, isso é muito gostoso de fazer, sabe? Porque não tem, se ficar 1 milímetro para lá, não tem problema, sabe? Então, eu acho tudo muito bonito, mas o patchwork moderno, ele me dá asas para voar. Ele me faz eu ser ele me faz eu ficar atrás do volante, toda feliz e não no banco do carona. Ele me ajuda a tomar ação, eu fico orgulhosa depois que eu faço, não me estresse, não é um negócio que depois que eu termino minha cabeça tá quente, não, é muito pelo contrário, ele me relaxa. Então, é por isso que essa é a minha escolha. Eu quero trazer todo mundo para esse mundo e
ajudar vocês a perder o medo, né? E ajudar vocês a fincar o pé e começar a costurar. Galera aí que tem máquina e que não tá fazendo, vamos deixar disso, né, gente? Vem comigo e bora costurar. Então é isso. Eu desejo um fim de semana maravilhoso para todos vocês. Terça-feira tem aula aqui de novo, né? Às 10h47. E terça-feira a gente continua com a série O que os grandes mestres têm para nos ensinar de patchwork. Vamos ver qual que vai ser o artista dessa terça-feira, surpresa. E bora costurar. Um beijo para todo mundo.